A primeira pergunta da internet. Rui, como que seriam esses comitês de autodefesa? Como eles seriam formados? Eles têm que ser formados de acordo com a própria organização popular. Tem um sindicato, forma um comitê do sindicato. Tem uma organização de bairro, forma um comitê ali no bairro. Tem que haver uma organização, nesse caso aí, de todos os partidos que estejam comprometidos com essa luta, para defender os atos públicos, etc. e tal. Uma mobilização como essa da caravana do Lula deveria ter um comitê de defesa que englobasse aí umas 100 pessoas, pelo menos. Seria assim, não tem muito mistério, tem que seguir a própria disposição natural de organização que existe hoje. Você tem um bairro aí que tem 3 ou 4 partidos, um sindicato, uma associação, junta todo mundo, monta lá, e assim por diante. Nós podemos ter certeza absoluta de que vai ter muitos ataques às organizações populares, principalmente se tiver greve e tal, coisas desse gênero, né? E por isso precisaria ter um sistema de defesa que funcionasse. Rui, boa tarde. Tarde. Você falou das fake news, é muito oportuno você tocar nesse assunto, porque eu lembro que nos anos 80, ainda não tinha esse nome de fake news, mas os boatos, tipo que o Lula colocou a mão na prensa para cortar o dedo de propósito para ganhar aposentadoria. Isso é bom, né? Que a Erundina trouxe todos os nordestinos para São Paulo em 89. Tinha isso, corria. Que o Carlos Lamarck era um assaltante de banco, que ele matava criancinha. Que o outro, o Marighella, era um bandido, um bandoleiro. Assim, isso não é novo na direita, esses ataques. Agora não, agora com a internet eles se multiplicaram em escala industrial. Mas eu lembro muito bem que o Brizola, como a Globo tinha uma treta com o Brizola, que o Brizola liberou a bandidagem no Rio de Janeiro. Até hoje, meu antes de vir para cá, eu ouvi é um negócio tão requintado, mas que com a internet ganhou proporção industrial. Queria que você comentasse isso. Isso aí não tem novidade nenhuma, tudo sempre foi assim. A direita atua sempre com campanhas caluniosas grotescas, como essas daí, e até mais grotescas, né? O problema que todo mundo tem que entender, o problema que tem que ser entendido é o seguinte, eu acho que a grande confusão reside nisso. Uma parcela da população, da esquerda, dos setores de pensamento democrático e tudo mais, eles acreditam numa coisa que é uma absoluta ficção, que é assim, que o jornal Estado de São Paulo, por exemplo, não é um órgão de uma determinada política, de um determinado grupo político. Eles tratam, né, como se fosse assim, um grande jornal capitalista fosse um órgão, não sei, público, de todo mundo, de interesse geral. Isso é uma ficção, não existe isso. Então o pessoal fala que a imprensa tem que ser imparcial, coisa que é totalmente o oposto do que acontece na realidade. E quanto mais você acreditar nisso daí, mais você vai ser um refém desses meios de comunicação que, na verdade, pertencem ao exército inimigo. É isso que o pessoal não entendeu. Né? Por exemplo, eu vi aí gente denunciando o filme do Padilha como se ele tivesse um dever de isenção. Tudo bem denunciar que o que ele fala é mentira, lógico, tem que denunciar. Mas
Mas por que nós vamos alimentar nas pessoas a ideia de que uma pessoa que evidentemente foi contratada para fazer propaganda, num determinado sentido, é isenta? É uma deseducação isso daí. Isso impede também que se trabalhe no sentido que é o sentido correto, que é o sentido da construção de órgãos de imprensa independentes. Nós, por exemplo, nós sempre trabalhamos muito na nossa imprensa. Né? A imprensa do PCO, se não for a primeira da esquerda, é, sei lá, segunda em tamanho, da esquerda partidária, organizada. Não tem nenhum que seja maior do que a gente. O que as pessoas deveriam pensar é o seguinte: bom, eu concordo com a política do PCO, então vamos trabalhar no sentido de fortalecer essa imprensa. Deixa o Estado de São Paulo, a gente critica o Estado de São Paulo da nossa própria imprensa, é o único jeito. Você não vai controlar os Mesquita, né? Você não vai controlar o dono da Folha de São Paulo. Esse pessoal aí é criminoso, eles são mentirosos profissionais. Eles mentem o tempo todo. Eles não dão uma única notícia que não seja mentira, mesmo quando é verdade. Eles dão um jeitinho, né? Por exemplo, eu vi um blog aqui da esquerda denunciando que parece que foi, não sei se foi o Globo, a Folha falou que o cidadão que estava implicado no processo do Temer morava numa cidade do lado de um compadre do Lula. O que tem a ver o compadre do Lula com o... Você entendeu? Então ele falou assim, até para falar do outro tem que falar do Lula. Vocês viram a cobertura da caravana do Lula? Só cobriram quando ela foi atacada e falaram, foi um enfrentamento, manifestantes, tudo isso daí é falsificação de tipo criminoso. Agora, o que você vai fazer? Você vai pedir para o Moro censurar a Folha de São Paulo? Para a Carmen Lúcia? Ou Edson Fachin? Precisa perder as ilusões, né? Mesmo que a pessoa não vai sair por aí dando tiro em todo mundo, não precisa acreditar em mentira. Isso aí não tem condição. A única maneira de combater a burguesia é se você criar a sua própria organização. É nisso que tem que ser investido. Porque a burguesia, a direita, sempre foi uma fábrica de mentiras muito grande. Né? É mentira em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de mentira. E eles falam qualquer coisa também, porque eles procuram enganar um público mais despolitizado, mais ignorante. Você não vê a conversa da direita de que o fascismo era de esquerda, que o Hitler era de esquerda? Essa é só gente muito ignorante que leva a sério uma colocação dessa. Bom, a única maneira é esclarecer. A imprensa, uma imprensa independente, uma imprensa que reflita o seu próprio ponto de vista, que seja grande, que seja poderosa, esse é o caminho. Você tem que fortalecer a organização popular, né? Não adianta nada processar o Padilha aí, porque ele foi contratado pela Netflix para falar mentira sobre o governo PT, da Dilma, etc. e tal. Você pode até, eventualmente ganha algum processo, mas isso aí a gente já viu que não muda nada. Não impede ninguém de falar nada, não acontece nada. Se a Netflix perdeu o processo, Netflix é uma organização poderosa, internacional, financiada, lógico, pelos donos do petróleo mundial. Imagina se eles estão interessados em falar a verdade no Brasil, né? No final das contas, né, vendo que eles são... Dois dos principais acionistas da Netflix, foi denunciado aí por várias pessoas, são da Chevron e de uma outra companhia de petróleo. Né? Shell. Da Shell, Chevron e Shell. Bom, Shell, então, a Shell é dos ingleses, é dos ingleses, né? Isso daí é... O que é isso? São os piratas, os ladrões. Não podemos ficar nesse tipo de coisa. É preciso
você ter a sua própria voz e não querer falar, e não transformar um órgão do seu inimigo de classe em boneco de ventríloco. Não vai acontecer. Quem participa das eleições sabe, porque que a esquerda tem muito pouca possibilidade. Eu fui candidato a presidente várias vezes. Você vai na Globo, eles quase obrigam você a falar o contrário do que você pensa. Nas primeiras vezes você vai meio desarmado, né? O cara te entrevista, você fala 5 minutos. Aí ele publica 30 segundos. Ele corta uma frase ali. Aí eu falei, bom, aqui o negócio é falar 30 segundos. Eu inclusive perguntar, qual vai ser o tempo da... Daí o cara falava assim, tantos segundos. Eu falava, então, nossa posição é essa aqui, pá. Mas, não, é esse aqui e tal. Não tem jeito. Vou contar para vocês um caso. A minha esposa foi candidata a governador pelo PCO. E veio a Globo entrevistar ela no fim da eleição. Nunca tinha aparecido. Aí a Globo perguntou alguma coisa sobre, acho que era sobre Palestina e tal, e aí ela soltou o verbo. Aí a moça da Globo olhou e falou assim, você não quer falar uma coisa diferente, que acho que eles não vão publicar isso aqui. Aí ela olhou e falou assim, não, vocês nunca apareceram aqui para entrevistar em momento nenhum. Agora se aparece, quer que eu mude o que eu vou falar para servir a sua conveniência? Aí a mulher foi lá e ligou na central da Globo. E a central confirmou que não ia publicar aquilo. Ela chegou e falou, é isso aí, declaração está dada, quer publicar, publica, não quer, vai passear. Ela deve ter falado alguma coisa um pouco mais ríspida com a mulher. Mas é assim que funciona. Por que o pessoal acredita? Aí tem gente que fala assim, o PCO não elegeu nenhum deputado também, pô. Precisa ser muito forte para você, sendo de esquerda, eleger um deputado. Vocês já imaginaram? Não tem. Eu já dei muita entrevista, conheço bem a imprensa. Você vai lá, o pessoal, eles tentam, como é que é? Eles tentam te ridicularizar, te humilhar, te desmoralizar e tal. Se você não for rápido no gatilho, se você for muito bem na entrevista, você sai no 0 a 0. Eu já dei entrevista que a entrevista foi toda editada. Trocaram todos os pedaços, cortaram partes e tal. E eu perguntei para o apresentador, eu falei, vocês vão colocar na íntegra? Ele falou, vamos. Mentira. Editou tudo lá. Imprensa burguesa é uma cloaca, uma latrina, um esgoto. Isso que todo mundo tem que entender. Então tem que ter a sua própria imprensa. Daí alguém fala, é muito difícil. Bom, a vida é difícil. Se fosse fácil... Bom, e tem uma segunda pergunta. Você até comentou, mas não sei se você vai querer complementar, vou fazer. O que dizer sobre as pessoas de esquerda que divulgam, como se fosse um exemplo para o Brasil, os manifestantes que fizeram uma passeata contra o porte de arma nos Estados Unidos? Bom, esses manifestantes são os idiotas. O que a gente pode falar? Eles querem se desarmar diante do Estado mais violento, mais repressivo do mundo. Numa certa medida, o que impede o Estado norte-americano de fazer mais loucura do que eles já fazem é o fato de que uma boa parte da população está armada. Se houver uma rebelião lá, o negócio já houve, né? Várias. Eles têm muito medo disso daí. Esse é tudo um pessoalzinho de classe média, daí um louco foi lá na escola, atirou no pessoal, então eles acham que se proibir as armas vai acabar isso daí. São vítimas da propaganda da direita, na verdade, né? Pensando que eles têm a posição mais humanitária, mais maravilhosa do mundo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que está meio batida já para nós, né? Mas é uma questão mais para registro. Por que defender o Lula e por que
proteger contra o fascismo. É isso. Bom, a questão do Lula é simples, né? Que eu acho que a maior parte da esquerda não entende o problema da defesa do Lula. Eles fazem uma confusão que é a seguinte: o Lula tem essa determinada ideologia. Então, se a direita ataca ele, eu vou responder de acordo com a minha avaliação da ideologia dele. Isso é errado. Né? Por que a gente defenderia, então, a gente condenaria o assassinato da vereadora do PSOL? A gente condena porque nós estamos numa luta contra a direita golpista. O Lula é uma pessoa que tem uma importância muito grande. Se a direita consegue esmagar uma pessoa que tem o apoio popular que ele tem, você imagina como vai ficar a situação do restante. Esse é o problema-chave, né? A esquerda brasileira está completamente confusa. A confusão, na verdade, ela vem do seguinte: eles nunca acreditaram que houve um golpe no Brasil. Para eles, a derrubada da Dilma é uma espécie de jogo de compadre que eles estão acostumados a fazer em toda a política, a esquerda, inclusive. Não, mas se você milita num diretório acadêmico de universidade, num diretório central, se você vai num sindicato, a politicagem é toda essa, um derruba o outro lá, né? Puxa o tapete, aquela politicagem que existe em todos os lugares. Eles estão achando que é a mesma coisa. Eles não têm avaliação da situação política. Né? Eu vi, por exemplo, a nota de apoio, entre aspas, do PSTU ao Lula. Eles se dedicam, na maior parte da nota, a atacar o Lula. Quer dizer, para eles, o ataque da extrema-direita ao Lula é uma oportunidade para eles também atacarem o Lula. Então eles falam assim: somos contra o ataque, que é... Também só faltava ser a favor, né? Mas, enfim, tudo é possível. E depois se dedicam a atacar o Lula. Quer dizer, eles não têm uma compreensão do que está acontecendo. Nenhuma. Eles não veem a coisa do ponto de vista da luta de classes em geral. Eles têm uma concepção da política que é uma concepção ideológica, doutrinária. E, portanto, falsa. A ideologia, né? Ou seja, aquilo que as pessoas pensam, que elas dizem, os programas, etc. e tal, elas são uma expressão da luta de classes real. E não o contrário. A luta de classes é um movimento que é feito por ideologias. Então, você, quando analisa a situação, você tem que analisar o que as classes efetivamente estão fazendo. E sobre essa base, você compreende a ideologia dessas classes sociais, as posições políticas que elas têm. Eles fazem o contrário. Para eles é como se fosse uma luta ideológica. Então, como o Lula tem posições de acordo com a burguesia, disso, daquilo, de frente com partidos aí de mafiosos que nem o PMDB, etc. e tal, eles acham que é sob este ângulo que a questão tem que ser vista. Isso é um erro. Não é assim. O que nós temos no Brasil, o que aconteceu no Sul, é uma luta entre a direita e o povo brasileiro de conjunto, que se manifesta na pessoa do Lula. Não nenhuma pessoa que analisou a situação pode deixar de perceber que não se trata de uma luta exclusiva contra o Lula. O problema é que, e esse é o problema central que todo mundo tem que ver, é que pela popularidade do Lula, que muita gente, não sei porquê, achava que era uma coisa inexistente, ele se coloca no centro da luta política.
Aí alguém pode falar, não, mas ele não é o melhor representante da classe operária pelas ideias dele. Tudo bem, mas ele está lá no centro da luta política. Então nós temos que ver a luta real, não adianta. É como o negócio, a coisa do Temer. O Temer é uma pessoa assim das mais desprezíveis que a política brasileira já produziu até hoje. Agora, isso não me impede de dizer que tem um setor ainda pior do que ele que está tramando contra ele para derrubar ele do governo. É uma luta objetiva, não tem nada a ver com a personalidade do Temer. As pessoas precisariam deixar de lado o julgamento doutrinário, ideológico, religioso, que é muito parecido, né? Isso, no fundo, é meio que um pensamento de tipo religioso, os bons e os maus, e analisar as coisas como elas são na realidade, né? A esquerda é muito... Como a esquerda tem uma tendência sectária muito profunda, doutrinária muito grande, toda ela, inclusive a mais oportunista, tem essa tendência, eles costumam confundir os fatores, confundir a realidade, né? A política é um problema que tem a ver com a luta pelo poder, tem a ver com as classes sociais. É isso que nós temos que analisar. Quais são as classes que estão ali, né? Por onde passa a luta pelo poder, como se desenvolve? Porque a luta entre o bem e o mal não existe, né? Vocês viram que até o Papa agora falou que não existe inferno, né? Então, ficou ainda mais comprometida a luta entre o bem e o mal, né? Eu acho que esse é um problema que precisa ser muito discutido. Você falou, uma questão já foi falado, mas precisa ser discutido frequentemente, aprofundado, porque a confusão é muito grande. Tem uma outra sobre o general Vilas Boas. É o seguinte: o que pensar de setores da esquerda que veem o general Vilas Boas como um herói nacional, o mesmo que diz que a sociedade deve negar a ideia de que o criminoso é vítima da mesquinheza social? O criminoso o quê? Ele é vítima da mesquinheza social. Da mesquinharia. É. Eu não vi essa declaração dele. Não sei o que significa também. Que o criminoso é vítima da mesquinharia social. Bom, quanto ao Vilas Boas ser herói nacional, é delirante, né, como ideia. Tem uma outra sobre ele que também está junto, que fala... hoje é o último dia do general Vilas Boas, que já declarou apoio à Lava Jato. Alguém sabe quem será? O senhor Rui, sabe quem será o seu sucessor? Olha, eu não sei, porque eu não frequento lá, né? Mas eu tenho certeza de que não vai ser nada de bom, viu? Até porque o Vilas Boas... É uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, né? Se o Vilas Boas fosse realmente a salvação da lavoura, no que diz respeito ao Exército, então aí é que nós estamos perdidos mesmo. Porque ele é uma pessoa totalmente... Se ele quiser realmente se opor à direita, o que eu não consigo ver muito bem que seja real, ele não se opôs à direita em nada, nunca. Então é óbvio que o homem é assim, sendo o mais generoso possível no mundo com ele é um refém da direita. Mas se a gente for hiper generoso, ele é um refém da direita. Que eu acho que não é bem assim. Eu acho que uma coisa que muita gente não entende. Também aqui existe o ponto de vista ideológico. É um erro pensar que quem está a favor do golpe militar são só os mourões dentro das Forças Armadas. O general Vilas Boas, ele mesmo, como comandante do Exército, ele expressou com clareza
o verdadeiro pensamento das Forças Armadas como instituição, que é o seguinte: se as Forças Armadas forem obrigadas a intervir, elas intervirão. Quer dizer, ele sabe, né? E ele é a favor, e ele é consciente de que o papel das Forças Armadas é a defesa do Estado capitalista contra qualquer tipo de ameaça popular. Porque a ameaça externa, Forças Armadas brasileiras nunca foram capazes de conter. Então, quer dizer, o problema do golpe é um problema puramente político e não ideológico. Uma coisa que muita gente não entende sobre os golpes de Estado é que dentro das Forças Armadas sempre tem uma direita fascista, abertamente fascista. Mas quem dá o golpe de Estado, em geral, são os setores menos abertamente fascistas, vamos dizer assim. A gente pode pegar um por um dos golpes e a gente vai ver isso daí. É um estudo de caso do golpe. Por exemplo, golpe militar de 64. Marechal Castelo Branco. Ele era um dos setores mais moderados, se bem que dos mais pró-imperialistas, um dos mais moderados dentro das Forças Armadas, porque tinha gente lá dentro que era a favor de tudo quanto era tipo de loucura. No Brasil a gente viu isso, quando o Geisel começou a abertura, a ala direita das Forças Armadas, e olha que o Geisel não era nenhum democrata, né? A ala direita era completamente louca. Muita gente aí, muita gente dentro das Forças Armadas, eles procuram segurar a extrema-direita porque eles têm medo do que o pessoal vai fazer. Né? Veja o Bolsonaro. O homem é completamente lelé da cuca. Né? Ele é completamente idiota. Então, o que acontece? Os militares, eles têm um acordo de que se a situação piorar, eles vão dar o golpe. Quem vai dar o golpe, quem vai encabeçar o golpe, são os setores mais não golpistas das Forças Armadas. É o que vai acontecer. Né? Então, esse problema é dado. Né? Agora, pelo que a gente vê, né, pelo Etchegóin, pelos outros generais, tudo, eu acho que quem vai substituir o Vilas Boas aí não é nada, não há nenhuma boa notícia nesse, não vai vir aí nenhum salvador da pátria, nada. Pelo contrário, eu acho que a pessoa que vai assumir é uma pessoa que vai ser escolhida em relação ao problema do golpe, justamente. A gente precisaria ver isso daí Agora, é difícil de entender o que acontece dentro das Forças Armadas na miudeza, né? Você precisaria conviver lá. Bom, tem um pedido de um comentário sobre a desfiliação em massa de 200 jovens da UJS. Olha, difícil de comentar porque eu não entendi o que aconteceu, né? Eu vi a notícia, mas não sei o que aconteceu. Também ninguém explicou direito, falaram em autoritarismo. Isso aí uma pessoa sair de um partido por causa de autoritarismo é a coisa mais comum que tem. E normalmente não significa nada, porque quando tem briga, sempre alguém lá força a mão em alguma coisa e tal. Precisaria ver qual é o conteúdo real da briga, né? Tem uma sobre as fake news. Por que a revista Veja atacou recentemente o MBL e o próprio Kim Kataguiri com as acusações deles produzirem fake news? Eles não servem ao mesmo setor golpista? Aparentemente não, né? Desde o começo o MBL está muito comprometido com Dória, né? E nesse momento aqui, uma preocupação da burguesia é tirar o Dória da jogada, porque ele aparece como um personagem meio incendiário, né? Meio assim
um micro Nero da política brasileira, vai tocar fogo no mundo. Agora, outra plateia. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Uma questão, duas, né? Se a esquerda não está sendo muito inocente e despreparada em acreditar que vai ter investigação e punição, tanto no crime da Marielle, onde a justiça no Rio de Janeiro está nas mãos, por exemplo, de gente como o Fux ou como o Bretas, e a segurança do Estado na mão dos militares que fizeram essa intervenção jabuticaba, né? E também nessa questão do Lula, do ataque ao Lula, justamente no Estado onde quem governa é o PSDB, entendeu? E o secretário de Segurança é amigo do Ratinho. Não é muita inocência, muita burrice, muito despreparo acreditar que vai ter investigação, vai ter punição, que vão fazer alguma coisa a favor da esquerda ou dos setores populares? Agora vão deixar de perseguir os setores populares? E a segunda coisa é se você não vê nesse jogo político a semelhança dos 5 anos para Sarney, que em 88 a Erundina foi inclusive eleita em São Paulo pelo PT, né? E o ABC, tudo foi varrido pelo PT, a favor do PT, e eles na época falaram, olha como foi bom a gente prorrogar por mais um ano a eleição, fazendo ela em 89, porque senão daria Lula e Brizola, entendeu? Tanto que o Brizola, num ano depois, em 90, no Rio de Janeiro, se elegeu no primeiro turno para governador. Entende? Se você não acha que esse mesmo mecanismo, mais um ano para o Temer, ou 2 para o Botafogo, né? Assumindo no lugar do Temer, para eles conseguirem colocar um candidato, conseguirem moldar um outro candidato, um Fernando Collor, entendeu? Para a história se repetir, porque a história, quando não é aprendida, ela é repetida, entendeu? Se você enxerga essa possibilidade, somado a um golpe militar, alguma coisa assim, alguma carta na manga que eles possam ter. Eu acho que um nome aí que a gente tem que estar esperto é com Álvaro Dias. O problema da esquerda não acho que é ingenuidade, eu acho que um determinado tipo de compreensão que eles têm do regime político. Você vê as declarações do Lula. Não, temos que confiar nas instituições e tal. É absurdo, não tem como confiar nas instituições, porque se as instituições eram antes, né, fossem democráticas e idôneas até certo ponto, o que não era, mas vamos supor, hoje em dia não tem mais nada disso daí. Só falta o processo dele e para o Fórum do Moro. O negócio é totalmente trucado, é totalmente manipulado. A estrutura jurídica do Estado desapareceu, está em dissolução. Isso é uma coisa muito clara. Então, o problema é que a pessoa teria que... O que eu vejo, principalmente, é que a pessoa teria que acreditar, né? O Lula colocou o problema na forma de um impasse, né, sendo assim, mostrando assim um certo realismo político dele, que ele falou assim, se eu não acreditar nas instituições, eu teria que pegar em armas, ele disse. Eu não vou pegar em armas como se eu fosse um garoto de 16 anos, então eu tenho que acreditar na democracia, alguma coisa assim. Bom, eu não acredito na democracia burguesa de forma nenhuma. Agora, isso aí não quer dizer que eu sou obrigado, pelo fato de eu não acreditar nisso daí, em pegar em armas. Né? Entre você seguir cegamente essas instituições e pegar em armas, há uma distância que comporta um número muito grande de alternativas. Se um partido político não tem a capacidade de formular políticas intermediárias, ele não pode existir enquanto partido. Né? Um partido revolucionário, no caso. Você ficaria em casa falando assim, eu tenho que esperar que a situação se transforme numa situação revolucionária para eu atuar
como partido revolucionário. Não. Um partido revolucionário pode atuar tanto no terreno sindical, reivindicativo, como no terreno político, em situações que não são revolucionárias e até em situações contra-revolucionárias. Para tudo existe uma política que permite avançar, que permite agrupar os trabalhadores, que permite que você caminhe no sentido do seu objetivo estratégico, que é a tomada do poder pelos trabalhadores e o socialismo. Não é pegar em armas a única alternativa. Por exemplo, a nossa política toda é baseada em que nós não estamos numa situação nem revolucionária e nem pré-revolucionária. Não há um ascenso da classe trabalhadora. Ou seja, que é uma situação desfavorável. Mas isso significa que você não pode ter uma política sendo um partido revolucionário? Não. Você pode e deve ter uma política. Assim como você pode e deve ter uma política para uma situação revolucionária. Nisso consiste justamente a importância de você ter um partido, quer dizer, um organismo que é capaz, né, de se adaptar a todas as situações e avançar. Então, me perdi um pouco. Qual que era a pergunta mesmo? A segunda foi a dos 5 anos. Não, a primeira. Não sei, eu não entendi. A realidade. Então, quer dizer, o conjunto da esquerda, eles não veem essas opções. Por quê? Porque eles não têm uma perspectiva revolucionária. Eles, na verdade, eles ficam presos numa ratoeira política. Que é assim, eu sou a favor da democracia, e a hora que a democracia, dita democracia, começa a desandar, ele não consegue ver alternativas que não sejam extremas. Então, entre a alternativa extrema de pegar em armas, ou sei lá o que a pessoa iria fazer, e a alternativa extrema de ficar naquele curralzinho que foi construído pelos golpistas para você seguir, a pessoa acaba no curralzinho porque não vai pegar em armas. O que não quer dizer, isso aqui vocês podem observar, né? Anotar para observar, que depois de apanhar muito no curralzinho, alguns desses setores aí, mesmo a situação sendo totalmente desfavorável, vamos falar em pegar em armas. Porque é uma política de desespero, no final das contas. E o desespero não pode ser guia político de ninguém, né? Bom, sobre essa hipótese do Sarney, ela é uma hipótese, ela é uma das hipóteses possíveis. Não vou dizer que é a hipótese do momento, pode ser, né? A gente precisaria ver o andamento das coisas para confirmar se ela é a hipótese número 1 dos golpistas, né? Mas é uma alternativa. Prorroga. Eu inclusive já vi gente comentando nesse sentido. Levantar a seguinte possibilidade: prorroga-se tira o Temer, põe o Maia, porque o Temer é muito queimado, né? E aí, com o Maia, prorroga-se por mais um ano o mandato do presidente da República. E nesse um ano seria preciso uma política de choque para colocar as coisas no lugar, sei lá. É uma hipótese. Eu acho que sim, é uma possibilidade. A única coisa que a gente deve assinalar é que das múltiplas escolhas que tem aí, múltiplas possibilidades, todas elas vão passar por uma crise política muito grande. Se, por exemplo, o Congresso Nacional tomar a decisão de prorrogar o mandato, isso vai dar uma crise enorme. A do Sarney foi feita, se não me engano, na própria Constituinte. Então, já fizeram com mais bem pensado, mais elaborado e tal. Aqui está sendo feito meio que no... Na época tinha o Ulisses Guimarães, né? Para quebrar isso aí, para o jogo dos bastidores. Exatamente. Você fica com um pouquinho, eu fico com um pouco, espero um pouco, que depois a gente resolve. Exatamente. Amortecer o impacto da coisa. Aqui, tudo que está sendo feito no corredor do pronto-socorro.
Não tem, o plano era derrubar a Dilma e ser feliz. Eles derrubaram a Dilma, mas não estão felizes. Então, agora é tudo uma improvisação, né? Agora uma questão sobre o MST, que é um pedido que gostaria que você dissesse qual a sua expectativa para o mês de abril na luta no campo, que tradicionalmente este mês é o de mobilização mais efetiva do MST. A pessoa diz que é justamente em memória ao massacre do Eldorado dos Carajás. Eldorado dos Carajás. O problema é o seguinte, o MST e os outros movimentos, né? Inclusive, você me lembra uma coisa que é importante falar aqui. Eles são dos alvos preferenciais do aumento da repressão. Quando a situação está pacífica, morre um monte de gente no campo, no Brasil. Agora que a situação entrou numa fase de polarização, que existe uma mobilização da extrema-direita, vai morrer muito mais gente. Então, o ideal seria que a mobilização desse conta de se enfrentar com esse problema, né? Vamos esperar que se combine também com outras mobilizações que estão por aí. Queria relembrar que o companheiro Zé Rainha, que é um dissidente do MST, formou um movimento próprio, né? Frente Nacional de Luta, se não me engano. O processo dele está se aproximando da conclusão. Ele pode pegar 20 anos de cadeia pela atividade dele como militante da luta pela terra, né? É bom lembrar que nós vamos fazer uma entrevista com ele. Nós estamos inaugurando um novo programa, né? Dia 11, nós vamos fazer uma entrevista de 1 hora com ele. Queria chamar os companheiros a assistir a uma questão muito importante. A gente precisaria fazer uma campanha, o que é complicado no meio de tanta coisa que está acontecendo aí, mas não podemos deixar passar em branco, né? 20 anos de cadeia por defender os interesses dos trabalhadores sem terra, né? No comentário essencial do Zé Rainha, posso ir? Ah, tá. Não, deixa ele falar, porque é relativo a isso. Para não perder o contexto, faz parte desse contexto que você está falando. Todo mundo tem essa pessoa que eu gosto muito de futebol e que eu ouço os programas esportivos. E que esses dias eu me senti muito ofendido com um cidadão chamado Milton Neves, que ele fez uma piada sobre o Zé Rainha, que ele é amigo de um fazendeiro lá em Presidente Prudente, e que esse fazendeiro falou assim que o Zé Rainha não servia nem para bater, eu não vou completar a frase, que ele nunca tinha trabalhado na vida. E que aí eu desliguei o rádio, porque eu me senti muito ofendido, porque assim, usar o futebol, usar o meio esportivo para fazer propaganda de latifundiário. É isso que eu queria... por isso que eu peguei a palavra para fazer esse comentário. Já o latifundiário trabalha muito, né? Uma coisa interessante da situação política atual é que você recebe lição de moral de democracia de latifundiário e de trabalho de capitalista. Um que nunca foi democrático com ninguém e outro que nem sabe o que é trabalho, nunca viu o trabalho pela frente na vida, né? Olá. Rui, uma pergunta direta sobre a questão da greve dos professores. Teve uma vitória que eu também concordo que houve, mas eu gostaria que você colocasse as contradições dessa vitória, porque estava crescendo, era mais de 90% dos professores em greve aqui, municipais, e tinha uma previsão, isso inclusive convergir agora com outras lutas que se darão na próxima semana, inclusive nacional, na questão da educação. Então eu queria as contradições disso, porque são 120 dias, brecou. O que a gente tem que refletir sobre isso? Principalmente os professores
muita gente ficou na ilusão de que, pronto, vencemos. Em relação ao Dória, acabou. Aí eu discordo um pouco e trazer as contradições sobre isso, uma reflexão seria muito interessante. Ah, não, sem dúvida. Não dá para ter ilusão de que essa vitória é definitiva, de jeito nenhum. Agora saiu Dória, vão elaborar um outro plano, né? A coisa continua, não tem essa... O problema é justamente aí o nível de organização da categoria, né? A gente viu que a mobilização foi muito grande, né? Mas ela, em grande medida, é uma mobilização espontânea, né? Como todas as categorias sindicais no Brasil, há muito pouca organização, né? E muito pouca clareza política também. Eu acho que o problema é esse daí. A direção do sindicato é uma direção fraca, né, dos municipários, e realmente precisaria fortalecer a organização, precisaria discutir melhor. A situação não pode se ter a ilusão de que isso daí encerrou os problemas. Tudo isso seria uma política de grandes ilusões num governo que é um governo de ataque total aos trabalhadores aí do funcionalismo público municipal. Agora, eu não tive a oportunidade de fazer uma análise detalhada. O partido nós tivemos uma participação nisso tudo, mas não fizemos uma análise detalhada, mais em função da correria toda com os outros problemas, né? Tem uma última pergunta. Agora, a Copa da Rússia está vindo aí. Como que as lideranças de esquerda deveriam aproveitar este momento da Copa? Bom, eu acho que a Copa é um objeto de discussão política como os outros, né? E é interessante porque é uma coisa que tem um amplo interesse popular. Então, tudo isso daí contribui para que a gente possa fazer uma discussão política em torno do problema. Você vê, quando teve a Copa no Brasil, uma parte da esquerda entrou na questão do não vai ter Copa, né? Junto com a direita. Agora nós estamos vendo que o imperialismo está promovendo não vai ter Copa na Rússia, né? Naquela época até tinha gente muito fora da realidade que falava não tem nada a ver a Copa com a política, uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, né? Eu acho que como esclarecimento político, a questão da Copa é muito importante. O difícil vai ser fazer com que a esquerda consiga entender o que acontece, né? Quais são as coordenadas, porque a posição da esquerda sobre futebol é muito estranha. Eu queria pedir um comentário sobre um problema que, assim, durante a caravana do Lula, quando teve as agressões e tudo mais, a maioria do pessoal, liderança de esquerda, falou em vamos chamar a polícia, pediu investigações e tudo mais. O mesmo acontece em escala menor. Por exemplo, enfrentamento de grupos nazistas que tem em São Paulo, eles vão lá, agridem uma pessoa, um homossexual, outra pessoa, vamos chamar a polícia e não sei o quê, sendo que tem vários desses neonazistas aí de São Paulo que já até mataram gente e não acontece absolutamente nada. Eu queria pedir um comentário, porque assim, as pessoas acham que a polícia luta pela justiça, sei lá, e é uma ilusão absurda, né? A esquerda, ela estimula essa ilusão, né? A polícia não vai defender ninguém. Inclusive o fato de que denunciaram que os ataques à caravana do Lula foram feitos por policiais mostra que a completa inutilidade dessa política de que a polícia vai proteger a esquerda, o movimento operário, as organizações operárias da polícia. Isso é uma coisa muito estranha, né? O problema é o seguinte, como várias questões que foram levantadas aqui hoje, tudo é um problema de compreensão das pessoas, né? A compreensão, ela não surge de uma prédica. Não adianta você fazer
uma explanação que a pessoa não vai te acreditar simplesmente por acreditar. Às vezes, algumas pessoas acreditam em conversa sem prova, sem nada que corrobore aquilo que está sendo dito, né? Por exemplo, tem gente que acredita que esse Ciro Gomes é de esquerda, mas o que vai fazer? É acreditar numa coisa fantasiosa. Mas no caso aqui, o que está acontecendo é que as pessoas, muitas pessoas, né, um número grande de pessoas, está aprendendo pela combinação entre a discussão política e a experiência. Eu acho que isso aqui é um processo. Uma boa parte da esquerda faz propaganda da polícia, né? Primeiro tem a famosa tese aí de um setor de que o policial é um trabalhador, que é uma tese totalmente absurda. Depois tem outros que acham que você vai reformar a polícia, né? Você vai ter uma polícia assim, feita por estudantes da USP, da Unicamp. Não vai acontecer, né? É muita inexperiência, muita incompreensão do que é o mundo político, o Estado, como funcionam as instituições. Mas eu acho que a maioria vai chegar à conclusão de que é isso mesmo, não pode esperar que o juiz, o policial, vai acontecer nada, só pode acontecer coisa ruim. Isso também tem a ver muito com pessoas que nunca tiveram experiência de tratar com a polícia, né? Por exemplo, nós tivemos um militante nosso que foi fazer um protesto, aí a polícia prendeu o militante por nada, né? Aí os policiais, ele foi processado. Os policiais foram lá, inventaram uma história. Ele foi falar que ele foi vítima de uma ação. E nada, nem o juiz nem. Não existe isso daí. E a hora que a extrema-direita for para cima da esquerda com tudo, vai ser sob a proteção policial. Como já aconteceu no mundo todo, inúmeras vezes e tal, não é nenhuma novidade. Simplesmente que o pessoal acredita em histórias fantasiosas, né? Uma dúvida que eu tenho, que é o pessoal, ele, ao contrário para uma oposição contra a dissolução da PM, que é uma proposta nossa, eles levantam um negócio da desmilitarização, que seria o policial sem arma. Isso aí é... Já não basta o povo desarmado? Nossa, essa aí vai me desculpar. Eu já estou até vendo a burguesia direita votando para a polícia brasileira andar desarmada. Nem na Inglaterra acontece mais isso daí. É sério que tem o pessoal... É sério? Policial, eles vão ficar e fala. Bom, não tem mais nenhum inscrito. É muita loucura, né?